vem sobre mim. Espírito de revelação. Espírito de revelação. Fala ao meu espírito, para que eu possa ver as riquezas gloriosas da minha herança nos santos. Oh, alabado seja o Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Efésios, capítulo 2. Versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Ontem começamos a falar de 4 coisas que a igreja primitiva tinha, que trouxeram o temor de Deus e que trazeram a glória de Deus. As maravilhas, as sinais foram feitas, amém? E isto fez que o povo tivesse graça com a igreja, e isto atraía aqueles que iam ser salvos, amém? Então diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, amém? E vimos que muitas doutrinas vão ser iluminadas como a luz maior, enquanto mais a unção profética e apostólica vem sobre a igreja, mais luz, mais conhecimento, mais revelação vamos ter, amém? De doutrinas que quizás ontem viemos de uma maneira e agora Deus vai iluminá-las de uma forma extraordinária. Então, uma das coisas que os apóstolos fizeram foi por um interesse especial na edificação de um templo espiritual no crente. Amém? O edifício é o edifício espiritual. Amém? E um edifício espiritual vai ter características muito diferentes a uma igreja que se move com princípios de sabedoria, muitas vezes bíblica, mas que não está a depender do Espírito Santo. Deus quer edificar um templo espiritual. A palavra de Deus diz: não há condenação nenhuma naqueles que estão em Cristo. Romanos capítulo 8. Que não se diz, aqueles que estão em Cristo, mas isto não quer dizer todos os que dizem Senhor, Senhor. Diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não se movem, que não andam conforme a carne, conforme aos seus pensamentos, mas conforme ao Espírito. Nenhuma condenação há para aqueles que andam conforme ao Espírito. Amém? Deus falou-me há um tempo e disse-me que mesmo que há muita ensinança à volta do Espírito Santo, as pessoas têm muito ou nenhum conhecimento do seu próprio espírito. Nós somos
espíritos. Amém? Mas a grande maioria dos cristãos não tem uma relação forte, um conhecimento do que é o nosso espírito. Sabemos como pensamos, sabemos como reagimos, sabemos muitas coisas da nossa personalidade, mas o que é a parte, a mais importante do nosso ser, há um conhecimento quase total na vida dos crentes. Os apóstolos fizeram um ênfase especial em edificar uma casa no Espírito. Amém? E para isso temos que conhecer quem é que a gente é. Quem é o nosso espírito? Amém? Se eu penso do meu corpo, somos espíritos, temos um corpo, habitamos, moramos dentro de um corpo, amém? E nos comunicamos, temos uma expressão no mundo natural através da alma, amém? Se eu penso que o meu corpo é só cabeça, tronco e extremidades, tenho um conhecimento muito limitado do que é o corpo humano. Amém? O corpo, o tabernáculo de carne em que habita o nosso espírito, é a parte mais baixa, é a parte mais burda, mais pequena do que é o homem. E o nosso corpo, quando vemos o nosso corpo, vemos que é um conjunto extraordinário de sistemas, de órgãos que estão interconectados uns com os outros, maravilhosos sistemas de digestão, de circulação, de respiração, o sistema celular, a nutrição do corpo todo, como é que a energia do corpo, as sinais saem da cabeça para o resto do corpo, o sistema nervoso, mistérios tão grandes que a ciência mesma não tem decifrado todos os mistérios da parte mais baixa e menos complicada do ser humano, que é o nosso corpo. Amém? Há tantas coisas que eu posso conhecer. Se eu sou um médico, vou falar de uma maneira muito diferente do corpo humano que se eu sou um campesino. Está comigo? Amém? E temos nos enfocado a fazer uma quantidade de coisas, de doutrinas, temos muitas coisas que fazer na igreja cristã, mas não há um desenvolvimento do nosso espiritual em tanto que o espírito. Eu falo com os pastores, com os apóstolos, com os profetas mais ungidos do mundo. E há tão pouco ou quase nada de conhecimento. O que é o espírito do homem? Se este complexo de sistemas, que é o meu corpo, é a parte mais baixa, e depois segue a alma, um sistema ainda mais complicado e mais complexo e mais cheio de mistérios e de grandeza que o corpo humano. É ainda muito mais profundo, muito mais grande e muito mais poderoso em sistemas, em possibilidades, no alcance do espírito humano. É tão grande, os sentidos do espírito são tão grandes e não há quase nada de ensino. Então, isto tem produzido uma igreja ao redor do mundo que, mesmo que tem os dons do Espírito Santo, mesmo que tem os moveres do Espírito Santo, geralmente está-se a mexer, está-se a mover de uma forma almática. Pensadores ungidos de Deus. O irmão Watchman Nee
falou há 100 anos que o Espírito era comunhão, intuição e consciência. Isto é o maior ensino que a gente tem. Uma ensinança que vem do homem que não cria nos milagres. Dizer que o Espírito é intuição, comunhão e consciência é a mesma coisa que dizer eu sou cabeça, tronco e extremidades. Hoje há uma unção que não havia naquele tempo. Hoje há uma unção de restauração profética e apostólica. Hoje temos uma luz que não havia então. Hoje Deus está revelando coisas tão profundas, porque a geração que vai encher a terra com o conhecimento da glória de Deus é uma igreja que está capacitada, que está exercitada no Espírito. Amém? Se eu vou fazer exercício, tenho que fazer. Se eu vou ser um atleta, por exemplo, eu tenho que me exercitar no corpo para ser um bom atleta. Está comigo, não é? Eu não posso dizer vou ganhar o campeonato do mundo sentado numa cadeira. Amém? Tenho que me exercitar para que os meus músculos e todo o meu corpo responda a um nível do campeonato mundial. Está comigo? E uma coisa que não vejo que a gente faça é exercitar os músculos, os sentidos do Espírito. Queremos alcançar os níveis mais grandes. Amém? E a coisa maior que a gente pode fazer é falar em línguas. E ali ficou a coisa. Recebemos uma visão, uma palavra, é o máximo que a gente tem. O andar no Espírito precisa de um treino de nosso espírito. O treino de nosso espírito vai edificar uma casa, um edifício espiritual que vai ser a morada de Deus na terra. Deus não quer uma visitação, Deus quer vir e ser uma morada, ter uma morada na terra, mas há tanta carne, há tanta alma, há tanto pensamento humano, há tanta informação misturada com os princípios do êxito do mundo. Amém? E misturamos o que o mundo considera como êxito, misturamos o que o mundo considera como riqueza, misturamos o que o mundo vê como grandeza com a igreja e saímos do mundo espiritual para fazer as coisas como o mundo hoje está a fazer. Aqui poderá ter muito êxito no mundo, mas nunca será a morada de Deus no Espírito. A morada de Deus no Espírito não se mistura com os princípios de êxito do mundo. O êxito de Deus é outra coisa muito mais diferente que o êxito do mundo. Amém? Então, vamos entrar numa revelação profunda. Amém? E o ato do espírito de adormecimento, de apatia espiritual, o diabo não quer que você ouça o que eu vou falar. Amém? Se você sente que você quer dormir, peleie a batalha. Esta é a herança dos santos. Você tem que ter o que eu vou dar, o que o Espírito Santo vai dar através de mim. Você tem que ter. Quero que ninguém esteja a mexer. Vamos a falar de princípios profundos e é necessária a atenção. Se há pessoas que estão movendo daqui para lá, estamos a distrair os outros e precisamos uma atenção profunda para entrar nos mistérios profundos de Deus. Amém? Aleluia. Então vamos
ao livro do Apocalipse. Aleluia. Capítulo 1, versículo 10. Conhecemos todos esta passagem. O apóstolo João está na isla de Patmos. Amém? E diz no versículo 10: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trompeta que dizia: Fui arrebatado no espírito. Em outras versões diz: estava eu no espírito. Amém? Aqui o apóstolo João sabe entrar no estado do seu espírito, que é o que se vai abrir para compreender as coisas mais elevadas do Espírito do Senhor. Recordemos que a igreja primitiva, lembremos-nos que a igreja primitiva não tinha Bíblias. Amém? Eles, os apóstolos, tinham que ensinar de uma maneira que a igreja pudesse crescer sem Bíblias. Amém? A única forma de poder crescer sem Bíblia. Não tinha os auditórios que a gente tem agora. Não tinha a música que a gente tem agora. Não tinha muitas das coisas, dos utensílios que a gente tem agora. A única forma que eles tinham de edificar a igreja era impulsando uma vida no Espírito. Amém? E este é o exercício mais importante da nossa vida cristã. Amém? Aprender a entrar no Espírito, porque é ali que vamos a receber a revelação, a voz de Deus, e vamos a começar a desenvolver o nosso espírito. Então, estava eu no Espírito, ou fui arrebatado pelo Espírito, no dia do Senhor. Neste momento, o apóstolo João vai ver a revelação da glória de Jesus Cristo, e Jesus Cristo vai lhe falar a mensagem das 7 igrejas que estão nos 3 primeiros capítulos do livro do Apocalipse. Ora, quero que veja isto. João está no Espírito. Isto é algo que ele fazia todos os dias. Ser guiado pelo Espírito precisa que a gente faça exercícios espirituais para entrar, para fortalecer o nosso espírito. Amém? E o João estava no Espírito. Esta era a sua vida. O livro do Apocalipse não foi escrito numa só revelação. João ia todos os dias a uma cova que estava na isla do Patmos, e ali entrava no Espírito, e o Senhor abria o céu, amém? E revelava as coisas que estão escritas neste livro. Então ele está no Espírito. Isto é o que quero que eu compreenda, que você compreenda. João está no Espírito. Está no estado em que já a alma não tem um controle, os pensamentos do homem não têm um controle. Ele está aberto, está sensível, está em comunhão com o Espírito de Deus. Vem a revelação de Jesus Cristo. Está todavia vindo a revelação de Jesus Cristo. E no capítulo 4, quero que imagine a ceia. Está vindo a Jesus Cristo falar da mensagem das 7 igrejas. E diz no capítulo 4: depois destas coisas, olhei. Está vindo a Jesus Cristo, ele está à frente dele. O castiçal está à frente dele, está todavia a ouvir, e diz: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trompeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrarei-te as coisas que depois destas devem acontecer. Quero que olhe para uma coisa.
João está no Espírito, não é? Está no Espírito, está em meio de uma visão extraordinária da glória de Deus. A mesma voz fala com ele, vem uma porta no céu e diz: e nesse instante fui arrebatado no Espírito. Quero que veja como há diferentes níveis de estar no Espírito. Está a ver isto? Estava no Espírito, depois disto olhei, vi a porta aberta, a voz falou comigo e fui arrebatado no Espírito. Quer dizer que de uma dimensão, de uma posição espiritual, amém? Se pode ir a um nível muito mais profundo, amém? Agora, João tinha o seu espírito adiestrado, tinha o seu espírito exercitado. Isto vai tomar tempo. A coisa mais importante da tua vida cristã é quanto tempo passas com o teu espírito. Porque é além que está a morada de Deus, é além que está a união com o Espírito Santo, é além que vem a vida, a revelação. Então farás as coisas dirigido não por uma boa ideia, amém? Não porque hoje há uma tendência, quando há um grande mover num momento, vemos por exemplo na Europa, Mike Bickle faz um centro de adoração, todos querem fazer centro de adoração igualzinhos ao do Mike Bickle. Vem um mover de Toronto, todos querem fazer avivamentos de Toronto. Vem um avivamento deste, todos querem fazer o mesmo. Nós não somos cópia. As pedras vivas são únicas. Amém? Fazer cópias igualzinhas é um princípio de Babilônia, é trocar a pedra pelo ladrilho. Os ladrilhos são todos igualzinhos. Hoje queremos uma reprodução igualzinha. Isto é um erro muito grande. A verdadeira unção apostólica de reprodução é reproduzir com a natureza própria de cada indivíduo. Eu dou o que eu tenho a eles, mas cada um dos meus filhos é individual e tem um chamado individual e tem uma grandeza individual e é uma pedra viva no edifício. Amém? Então não fazemos as pessoas a semelhança de nós, mas a semelhança de Deus. Está comigo? Então, o João está acostumado a entrar na presença do Espírito. Não há condenação nenhuma para aqueles que não andam na carne, mas andam pelo Espírito, guiados pelo Espírito. Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? É Ananias vai cá à rua que chama direita, aí vai se encontrar um homem. Pessoas dirigidas. A geração que Deus está a levantar é uma geração dirigida pelo Espírito Santo, não é no esforço humano. Já por isso a igreja está toda cansada, esgotada de fazer tanta coisa e ver tão pouco produto. Está comigo? Amém? Uma igreja dirigida pelo Espírito Santo vai encontrar um caminho fácil. O meu jugo é fácil, é ligeiro de levar. Amém? E vais ter muito mais multiplicação. Amém? E a multiplicação que tem entrado nesta nação vai ter uma dimensão apostólica e vai edificar o edifício vivo de pedras vivas, que vai ser o exemplo, não uma cópia do que outros estão a fazer, mas o exemplo para as nações do mundo, porque apanha os princípios de multiplicação, mas vem no Espírito Santo e edificam as pedras vivas, uma revelação que levanta o indivíduo nas características próprias da unção própria, do chamado próprio de cada ministério.
E Brasil será o exemplo no mundo e verão de todas as nações a ver as grandezas que Deus está a fazer aqui. Uma casa espiritual, uma morada do Espírito, aleluia. Agora vou entrar mais profundo, está listo? Venha comigo a Eclesiastés, capítulo 11. Esta é a força do meu ministério, é poder treinar pessoas no seu espírito para que alcancem os níveis da grandeza de Jesus Cristo, na imagem de Jesus Cristo, e isso é só no Espírito. Então temos que começar. Como é o nosso Espírito? O que é nosso Espírito? Como é o nosso Espírito? Eu posso saber como é o meu corpo, já tenho muita dificuldade a imaginar a alma, mas como é o Espírito? Que coisa é o Espírito? Vamos ter uma primeira olhada do que é o espírito do homem. Aqui está o sábio, profeta de Deus Salomão, e está a falar da morte. Está a falar do momento em que o homem começa a entrar tudo, o capítulo 12, desculpe, disse 11, é o 12, capítulo 12, está a falar de como o homem vai envelhecendo no seu corpo até o momento em que parte para o seu destino eterno. E neste momento em que o homem parte para o destino eterno, Deus lhe dá uma revelação incrível a Salomão do espírito do homem. E vamos ver no versículo 6 esta revelação. Diz: este é o momento em que o homem está a morrer. Então diz: antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Quando eu comecei a buscar nos mistérios de Deus, Deus revela-me o espírito do homem. Este versículo vinha ao meu espírito constantemente. A primeira vez que eu li, fiquei igual que você. Eu disse: o que é isto, Senhor? E comecei a jejuar, comecei a buscar o rosto de Deus, comecei a entrar profundamente, até que um dia, cedo de manhã, isto é um segredo muito grande, antes do amanhecer, antes que o sol se levanta, as portas do céu se abrem. Há pessoas que querem adorar às 7 da manhã. Às 7 da manhã já não é a mesma coisa que às 5 ou às 6 da manhã. Há coisas que acontecem nessas horas que às 7 da manhã já não acontecem. Amém? Então, estava eu lá, quando o Espírito do Senhor levou-me a ver com os meus olhos espirituais o espírito do homem. E vi o homem desnudo do seu corpo, e só vi o espírito dele a resplandecer. E vi no centro do espírito, tinha forma humana como o nosso corpo, e no centro estava um copo de ouro. E este copo de ouro, vi como o Espírito do Senhor vinha e se assentava no copo de ouro. Nesta parte de nosso espírito é a parte, o copo de ouro, é a parte aonde
o Espírito do Senhor vem e estabelece a semente de vida. Amém? Aí é que é gestado o homem espiritual no copo de ouro. Amém? Em nosso homem espiritual, o espírito está unido ao corpo humano. Vou fazer um parênteses. Todos os espíritos, há 3 classes diferentes de espíritos. Há os espíritos de Deus e seus anjos. Há os espíritos do diabo, amém? E há os espíritos humanos, amém? Os espíritos de Deus e os espíritos do diabo são só espírito. O único espírito que foi desenhado desde o princípio para ser um espírito encarnado é o homem. Nosso espírito tem uma diferença com os anjos. Os anjos não são espíritos encarnados, nós somos espíritos encarnados. E nosso espírito vai funcionar ao mesmo tempo com o corpo e com a alma. Amém? O espírito do homem foi feito para funcionar dentro do corpo. Quando Paulo foi arrebatado para o céu, diz: eu não sei se fui no espírito ou no corpo. Amém? Porque quando o espírito, vamos ver, vai tomar todo o corpo, o arrebatamento vai se fazer e não vas a saber se foste no corpo ou fora do corpo. Amém? Então diga comigo: eu sou um espírito encarnado. Há um mecanismo que une o corpo com o espírito, para que o espírito não saia fora, e isso se chama a cadeia de prata. Amém? É uma cadeia que está à volta de todo o corpo e está a unir o espírito do homem com o corpo humano. Então, no copo de ouro é o assento, é o lugar aonde Deus vem e se estabelece no homem. Neste momento, a única parte santificada do nosso espírito é o copo de ouro. O resto do nosso espírito ainda não foi tocado pelo Espírito de Deus e tem que ser conquistado, tem que ser acordado, amém? Para entrar nas dimensões e no entendimento e no desenvolvimento do Espírito. Quero mostrar isto com a Bíblia. Venha comigo à segunda epístola dos Coríntios, não perca o Eclesiastés. Segunda epístola dos Coríntios, capítulo 7. Porque estamos acostumados a ter uma doutrina que no nosso espírito, uma vez que o Espírito do Senhor vem, todo o nosso espírito já é um lugar santíssimo. Temos ouvido isto? Amém? Mas não é assim. Olha para isto. 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aqui Paulo está a falar aos crentes, está a dizer que temos que ser purificados de imundícia na carne e no espírito. Então não está todo o lugar santíssimo no nosso espírito. O lugar santíssimo é esse copo de ouro. Esse copo de ouro se encontra numa parte do nosso espírito
que é a comunhão. É a partir desse copo de ouro que vamos poder ter comunhão com Deus e vamos poder ter comunhão com os irmãos. Uma comunhão espiritual, e por isso que eles podiam estar unânimes. Amém? Eles estavam treinados no Espírito, e no Espírito tinham o mesmo pensar, porque nesta parte da comunhão podemos entrar numa comunhão perfeita os uns com os outros. É no pensamento, na carne, nos sentimentos do coração que temos tantas divisões e coisas, mas no Espírito, o Espírito do homem foi criado para ter comunhão com Deus e para ter comunhão com os homens. Amém? O Espírito do homem, na parte da comunhão, na parte do copo do ouro, tem a capacidade de amar. Esta parte está diretamente conectada, ligada ao coração do homem. O coração do homem é a porta entre a alma e o espírito. Eu não posso sentir a Deus na mente. Por isso, tanto ensino mental não produz nada. Amém? Por isso, a conversão verdadeira do homem tem que ser no coração. E é no coração que estão as portas. Abram-se vocês, portas eternas, para que entre o Deus da glória. As portas estão no meu coração. É além que se faz a ligadura, a conexão entre a alma e o espírito, e o coração entra diretamente ao copo do ouro. Amém? Agora, a partir do copo do ouro, a nossa comunhão com Deus vai produzir uma fonte de vida. E do copo do ouro vai começar a nossa santificação no Espírito. E o Espírito de Deus, unido a nosso Espírito, vai começar a encher, vai começar a invadir cada parte do meu espírito. Amém? Está a perceber? Estou falando muito devagarinho, porque são princípios difíceis, porque são a primeira vez que está a escutar. Amém? Então, é do copo do ouro, que está ligado ao coração. Amém? Só se pode acordar um espírito. Por que falo da palavra acordar? Porque o espírito tem que ser acordado. O espírito do homem dorme. Dorme é uma espécie de morte, está dormido até o momento que é gestado pela semente de Deus. Então o espírito do homem acorda para poder perceber, entender as coisas que são de Deus. Agora, uma parte do meu espírito tem se acordado. Diz a palavra em Isaías 45 que Deus acordou o espírito do Ciro, rei de Pérsia, para a edificação do templo. Amém? Eu sou acordada no meu espírito, no copo do ouro, para a edificação do templo. Amém? Então é a partir desta parte que vai começar a acordar-se cada uma das partes do nosso espírito. Há espíritos que estão acordados só na parte do copo do ouro. E tem os sentidos, o espírito tem os sentidos adormecidos. 2 Coríntios capítulo 3 diz: e tendo os sentidos adormecidos, amém? Vem um véu
que cobre o coração e por isso não pode compreender o Evangelho. A verdade é que quando os sentidos do nosso espírito estão dormidos ainda, é porque há véus que estão a tapar, estão a obstruir da alma ao espírito. Amém? E isto produz véus espirituais. Um coração muito carnal vai criar véus que vão ensombrecer o espírito. O espírito e a alma estão sempre caminhando juntos. A alma, Deus criou o espírito do homem para ser a imagem do Deus. Amém? Para refletir e para governar na terra com a imagem de Deus. A alma foi criada porque Deus ia por primeira vez criar um espírito encarnado. Espírito e carne não podem se comunicar se não há o alma no meio. A alma é uma maquinária que traduz as coisas que vêm do espírito, é um tradutor, é um leitor. A alma é como se fosse um aparato de DVD, é o leitor do disco e o meu espírito é o disco. Amém? O disco sem o reprodutor não pode reproduzir o som. O meu espírito não pode reproduzir coisas espirituais se não tem um aparato que reproduzca as coisas do meu espírito. Por exemplo, um animal não tem alma. Se um espírito imundo entra, vamos dizer, um espírito do humanismo, entra num cão, o espírito do humanismo nunca poderá desenvolver todas as teorias humanísticas através de um cão. Há um espírito, é um espírito imundo, mas não tem o aparato, não tem a máquina que traduzca do mundo espiritual ao mundo natural. Se um espírito como se diz, bêbado, entra dentro de um cavalo, o espírito de bêbado não pode se manifestar dentro de um cavalo. Você não vai a um bar e se encontra um cavalo a pedir um whisky. Amém? Porque o espírito do bêbado não tem a maquinária necessária para traduzir tudo o que ele é num cavalo. O único ser no universo que tem, escuta isto, é a coisa mais poderosa que vai ouvir. O único ser do universo que tem a possibilidade de traduzir o mundo espiritual no mundo natural é o homem. O diabo, com toda a sua sabedoria, é um espírito que não é encarnado. E o diabo sabia que não podia governar no mundo material se não tivesse a maquinária. Então, o que o diabo desejou foi a maquinária do homem. Porque a maquinária do homem foi feita tão perfeita que pode reproduzir tudo o que é Deus, Senhor do todo o universo. E o diabo queria esta maquinária para que o homem traduzisse tudo o que ele é. Está comigo? Então, quando o diabo toma o espírito do homem, isto está cheio de imundícia. O Senhor vem
entra no copo de ouro. A vida tem entrado. Agora começa um processo de santificação do meu espírito. Posso falar um seminário inteiro disto, mas só quero pôr uma base que você compreenda que somos muito mais que encher-nos de livros e de coisas. Que somos um mecanismo tão grande na terra que aqueles que percebam quem é que a gente é, o diabo não poderá vir te tocar, não poderá ter a tua cidade. Levantaremos o exército de gente poderosíssima no espírito e não no conhecimento da letra. Agora, vamos a Eclesiastes. Então, vou repetir. O Espírito vem se posar, vem morar no copo do ouro. Nesse momento, a vida de Deus tem entrado e vai começar o processo de edificação do templo. O templo ainda não está. Não temos templo ainda. Só temos uma presença, uma semente no copo do ouro. E daí tem que se formar. Por isso é tão importante o exercício do Espírito. Se a gente não exercita o Espírito, o edifício não se forma e nunca poderemos ser morada de Deus. Uma coisa é ter a presença, ter a vida de Deus. E outra coisa é quando te faz morada de Deus. E Deus, em tudo o seu poder, pode transmitir-se através de ti. Pode-se ver Deus mesmo através do espírito e da alma do homem. Está comigo? Então, antes que se quebre a cadeia de prata, essa cadeia de prata é o que une o corpo com o espírito, para que o espírito não se vá embora. Ok? E se despedace o cântaro junto à fonte. O cântaro junto à fonte. O cântaro é a nossa alma. Amém? O cântaro é a nossa alma. E o cântaro está junto da fonte, porque espírito e alma vão caminhar da mão. Se tu espírito está cheio de toda a imundícia que trouxeste da tua velha criatura, a tua alma vai traduzir isto. Amém? E nos momentos da adoração, o copo do ouro vai se manifestar. Mas temos que invadir todo o nosso espírito. Agora, o cântaro é a nossa alma. E Deus me levou a entender isto de uma maneira tão maravilhosa. Quero que venha comigo a um dos diálogos mais poderosos da Bíblia, que está em João capítulo 4. E é um diálogo delicioso entre o Espírito e a alma. E vamos ver como o Espírito e a alma vão se comunicar para transformar a alma do homem. Esta é a passagem em que Jesus está sentado no poço e vem a mulher samaritana. Jesus vai ser o Espírito. A mulher samaritana vai ser a alma. E veja lá isto, coisa tão interessante. Conhecemos todos a história muito bem. Jesus disse, dá-me de beber. Primeira coisa que ele disse, mas como é que tu me falas? A alma vai reagir em contra do espírito. O espírito religioso da samaritana diz, como é que tu me falas? Eu sou de outra religião. Eu não quero este contato com o espírito. O espírito religião está a se manifestar ali. E Jesus disse, se soubesses, se conhecesses o dom de Deus, tu me pedirias a mim que eu te desse, está o espírito falando alma. Alma, se conhecesses o dom, o espírito,
que está dentro de ti. Me pedirias a mim que eu te desse e eu te daria da água viva. E aquele que bebe da água que eu lhe dou nunca mais vai ter sede. E a alma responde: mas tu não tens com que sacá-la. Eu sou espírito de autossuficiência. Eu não preciso do espírito. Eu sou rico. Eu tenho conhecimento. Eu não preciso. Com que vai sacar estas coisas do espírito? Diz a alma. E o espírito responde: qualquer que beba da água que tu dás, alma, vai continuar a ter sede. Sabe por que há tanta sede na igreja de hoje? Porque estamos a beber tanto da alma, tanto do pensamento do homem. O povo de Deus no mundo inteiro está com uma fome. Estão desesperados no mundo inteiro porque a alma não pode produzir as coisas que são do Espírito. E o Espírito lhe diz: alma, as águas que tu tens não podem satisfazer a sede. Tu crees que és rica, tu crees que tens todas as coisas, mas a água que tu estás a beber não satisfaz. Mas a água que eu trago, a água que eu dou, produz, forma uma fonte que salta para a vida eterna. Responde o Espírito à alma. Amém? Eu tenho a água, diz o Espírito, que qualquer que beber da minha água espiritual nunca mais vai ter sede. Dá-me dessa água, diz a alma. Eu tenho sede, eu já acabei, eu já não quero mais desta coisa almática, eu quero entrar em tudo no Espírito. Dá-me da água porque eu tenho tanta sede. O Espírito diz: há um assunto que arranjar. Tu, alma, e eu, Espírito. Traz o teu marido. Não tenho marido. Diz o Espírito: bem tens dito. Porque 5 maridos tens tido e o que agora tens não é o teu marido. A alma, no desejo de se satisfazer, de apagar a sede que tem, vai se casando com coisas que a alma considera que vão apagar a sede. Os 5 maridos são as 5 coisas que vêm apagar ou a querer apagar, porque não pode apagar a sede da alma. A alma busca e pensa e diz: se eu tenho muito dinheiro, e vai se casar com dinheiro. Amém? E estão na procura do dinheiro. E há igrejas que só pensam nas riquezas deste mundo, porque se têm casado com o dinheiro. O outro marido é amor dos homens na terra. Eu quero, a minha alma vai se satisfazer. Agora sim vou apagar a minha sede quando eu me case, quando eu encontre ajuda idônea para mim. Então a minha alma vai apagar a sua sede. E se casa com o amor dos homens. O terceiro marido é a fama, a posição, o poder. A alma diz: eu vou apagar a minha sede quando tenha o poder, quando seja um ministro famoso. Sabes quantos ministros estão à procura de um ministério para ser famosos? Porque são ministérios almáticos. Quando eu tivesse a plataforma que tem a valência, a alma. Mas quando as coisas vêm da alma, não podem satisfazer a sede. E a alma está buscando reconhecimento, está buscando fama, está buscando o poder. Eu quero ser tanto apostolado viciado, que a única coisa que querem controlar, que a única coisa que querem é ser eles, os papas. Distorção total do ministério apostólico.
É alma, ministérios almáticos, apostolados almáticos. Quem o poder, eu quero ter todas estas almas, estas igrejas, e estão todas baixo um controle. E falas com as alminhas, coitadinhas, estão todos a sofrer com uma fome terrível. Porque a única coisa que vem do púlpito é carne, repetição do que outros estão a dizer. Eu vou pregar e vou tirar, a ver de que livro me gosto mais. A alma, buscando fama. E pregam as mensagens. Há mensagens que temos que repetir, com certeza. Porque vêm de Deus. Mas estou a falar das intenções da alma. Outro marido são os galardões deste mundo. Eu quero buscar ter um troféu, ser um grande atleta, ter os galardões, ter o prêmio Nobel, ser o melhor artista, ser o melhor ser aquele que vende mais discos porque sou o melhor cantante da música evangélica. Olha, a alma. E o Espírito diz: eu não te posso dar da água que eu tenho porque estás casado com 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. O seguinte marido, o mais perigoso de todos os maridos, a religião. A alma quer se encher de religião. A alma quer sentir-se grande com as formas externas. A alma quer se sentir grande com as boas obras. Eu sou o mais bom, sou o servo mais grande. Não estás a fazer as coisas porque vem do Espírito. Quando entramos nestas dimensões, não é só as coisas que fazemos, senão a procedência do que estamos a fazer, a que importa. Se a procedência é um dos meus maridos, é morte, é carne. Se a procedência é o Espírito, é vida. A religião tem matado tantos servos. A religião, as áreas da minha mente espiritual, do meu conhecimento espiritual, começo a apanhar a herança, as riquezas do céu. Há pessoas que vivem desesperadas por dinheiro. Pastores aflitos, pedindo dinheiro por todos os lados. Quem tem bebido das águas do Espírito, quando entras nessas águas, e a tua alma, instrumento tradutor do teu Espírito, é a tua alma quem se submerge nas águas do Espírito. E quando essa alma se submerge nas águas do Espírito, o mundo espiritual começa a se ver. Porque os véus produzidos pelos maridos da alma, que têm cauterizado os sentidos do Espírito, têm sido mortos. E agora um Espírito pode contemplar o mundo espiritual. Um cristão na alma não tem poder nenhum, mas um cristão que possa ver no mundo espiritual. Mas como é que eu posso ver? Porque eu sou um espírito com Jesus, e em Jesus estão unidos os céus e a terra. Quando o meu espírito se torna nessa fonte de vida, então se abre o mundo espiritual e eu posso ver as coisas que estão a acontecer. Eu posso ouvir os pensamentos das pessoas e todo o que vejo, escuta, posso trazê-lo ao mundo material. Toda a riqueza que precisas, Pai, que sejam abertos as
Dá-lhes espíritos de revelação. Porque toda a riqueza que eles precisam já está nos céus. Mas eles têm que entrar a um nível em que possam tudo o que podes ver. Por isso dizem, como oramos? Quando orem, digam que se faz na terra como é no céu. Que a tua vontade como é no céu, venha à terra, venha à terra. E quando eu vejo o que eu preciso no céu, tenho que vê-lo. Quando eu vejo, tenho já o poder concedido de Deus para falar e trazê-lo abaixo. Eu preciso tantos centos de milhas de dólares para fazer esta igreja, para fazer isto. E me meto no espírito e começo a buscar. Não começo a fazer chamadas telefônicas. Marido, estás morto. Não mando cartas a todos os meus amigos. Tenho um caminho mais excelente que não pode fracassar. E quando vejo, digo agora vem, 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 vem dos céus à terra e vem. E quando abro os olhos, está chegando de todos os lados. O tenho visto formar-se à frente dos meus próprios olhos, vindo do mundo espiritual ao mundo natural. Quando Jesus viu a multidão que tinha fome, diz, o que é que a gente tem? Temos aqui uns pães e uns peces. Traz cá. O Jesus não pediu uma oferenda para alimentar a multidão. Eu tinha um poder diferente. Da mesma maneira em que eu fui enviado pelo Pai, é que eu vos envio. Ele apanhou os pães e os peixes no mundo natural, mas ele era um homem onde os céus e a terra eram uma só coisa, uma só coisa. No mundo do teu espírito, os céus e a terra são uma só coisa. E meteu os pães na dimensão do espírito. Porque na dimensão do espírito, ele já tinha visto um mar de peces, um mar de pães à volta dele. Eu estava a ver, diz, traz os pães, traz os peces, porque tudo que eu vejo do Pai, isso é o que eu faço, e o Pai que está em mim é quem faz as obras, e submergeu o pão na dimensão do céu, e do céu os pães que estavam no mundo espiritual, os peces que estavam no mundo espiritual, vieram ao mundo natural e começou a multiplicação por todos os lados. O que agora tens não é o teu marido. Este está à procura de adoradores em espírito, em verdade. Alabado seja o Senhor. Quero continuar com a roda. Não posso, mas já é muito tarde. Não? Quer ouvir? Amém.
Quem pudesse ver o que está sobre Brasília. Oh meu Deus, oh meu Deus. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Vai trazer, vai trazer, vai trazer. Eu te digo, hoje é um dia de divórcios. Hoje é o dia de divórcios. É de casamento com o Espírito. Alabado seja o Senhor. Eclesiastes 12. Santo. Tão lindo. E se despedace o cântaro junto à fonte. Que lindo é quando o cântaro se parte para dar lugar à fonte. O cântaro tem que se partir para que a fonte da água viva possa sair. E se despedace a roda junto ao poço. Junto ao poço. Quando tive a visão do Espírito, todo no universo está contenido pelo poder de Deus. A palavra diz que todo o universo está sustentado pela direita de seu poder. Amém? Todo o universo está contenido em rodas, em meio de rodas. E é o poder sustentador de todo o universo. O princípio fundamental da criação, que é o átomo, tem rodas e rodas à volta de ele. Como se diz? Tiago diz que a nossa língua pode inflamar a roda da criação. A terra tem uma roda espiritual. Todo ser que tem a vida de Deus, toda a criação de Deus, está contenida em rodas, no meio de rodas. Quando Ezequiel viu os seres viventes, diz que via os seres viventes e via rodas em meio de rodas, como se fosse um átomo. E diz, é o espírito dos seres viventes estava dentro das rodas. O teu espírito tem rodas, que é o poder sustentador da vida de Jesus Cristo. Mas as rodas têm uma faculdade muito interessante. E é que o Espírito não tem uma medida limitada. A roda pode se estender do tamanho que tu queiras. O Espírito não está limitado ao corpo. Eu posso ser tão grande como eu quero ser. Sou um Espírito com Jesus. Amém? Posso ser tão pequenina como quero ser. Muitas vezes quando estou a orar, ou estamos a levar uma oração poderosa por uma cidade, o Espírito começa a abrir as rodas dos Espíritos. E começamos a estender-nos mais allá do auditório, sobre a cidade. E teu espírito pode ser tão grande como a cidade, pode ser tão grande como o Brasil. E podes pôr o teu espírito sobre a cidade, como
o Eliseu veio sobre o menino morto, boca com boca, olhos com olhos, mãos com mãos, corpo com corpo, e encher a cidade toda com o poder do Espírito de Deus em ti. O Espírito tem faculdades tão grandes. A próxima vez que eu venho, eu faço um seminário do Espírito. Louvado seja o Senhor. Posso ser tão pequenina. Muitas vezes gosto de ser pequenina para poder entrar no ouvido do incrédulo e falar a palavra de Deus quando ele está dormindo. Dá a glória a Deus. Dá a glória a Deus. Quero que imagines uma coisa para a tua cidade. Imagina uma geração que compreende as coisas que estou a falar, que começa a exercitar-se nos sentidos do Espírito, tendo os sentidos exercitados, dizia Pablo, sentidos do Espírito, não se engane. Passamos a coisas maiores. Imagine uma geração de gente treinada no Espírito, sentem o Espírito, olham o mundo espiritual, são rios de água viva onde quer que eles vão. Às vezes eu entro aos lugares, eu vivo na adoração. Tenho entrado em lugares, a uma loja a comprar roupa. Isso me aconteceu em Sudáfrica. Entrei numa loja e todas as pessoas ficaram paralisadas. E eu, senhorita, a quem pode me ajudar? Paralisadas todas. E o que está acontecendo? Finalmente uma as coisas me... Quem é você? Por quê? Porque não nos podemos mexer. Há uma presença, há uma realeza neste lugar que não nos podemos mexer. Quem é você? Quem é você? Oh, alabado seja Deus. Alabado seja Deus. Meu marido e eu fomos tirar umas fotografias para o sítio do e-mail. E com um fotógrafo profissional, e tinha um fotômetro. E o fotômetro, a máxima número é o 16, para tomar fotos no estúdio. Então, mandavam um dos assistentes, meça a luz na cara deles. 16. Então, baixa as luzes. Baixava as luzes. Agora mede outra vez. 16. Baixa as luzes. Agora mede. 16. Estávamos já a escuras. E o fotógrafo dizia 16. E ficou transtornado. Dizia: o que é que vocês têm luz em vocês? Com certeza que temos luz em nós. Aleluia. Quero terminar. Posso falar toda noite, mas não vou fazer isso. Quero fazer uma coisa. Quero profetizar esta noite as portas espirituais. Quero acordar os espíritos que estão dormidos. Há pessoas que estão dormidas. Há pessoas que não podem ouvir a voz de Deus porque os seus espíritos estão dormidos. Amém. Eu quero profetizar. Há 3 coisas, principalmente 2 coisas, que acordam o espírito do homem. Uma é a palavra apostólica.
A palavra apostólica tem o poder para acordar o espírito, para trazer vida no espírito do homem. A mais grande de todas é o amor. Há muitas pessoas que têm o espírito dormido por falta de amor. Em nome de Jesus, eu falo com a autoridade que me tem sido dada do céu, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Eu falo sobre todo o véu do coração, de todos aqueles que hoje divorciam-se dos maridos da carne. E falo para os véus que sejam partidos agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Sejam tirados fora. E eu falo às portas eternas. Eu falo às portas eternas do teu coração. E digo, abram-se agora as portas. Abram-se agora as portas. Põe a mão no teu espírito. Fala para dentro. E diz, abre, abre, abre a porta. Abre a porta, coração. Abre a porta. Abram-se as portas. Abram-se as portas eternas. Para que entre o Rei da Glória. No nome de Jesus, eu falo a todo espírito dos filhos de Deus e digo, acorda, e digo, acorda, acorda às verdades espirituais de teu Deus, acorda às dimensões do Espírito, acorda a uma vida espiritual produtiva, acorda a uma vida profética, acorda a uma vida apostólica. Oh, que papapá, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que xarababababababá. Oh, que batu babala tiki rabababa. Oh, ko ba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  shikoto. Oh, ko ba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  shikarababa. Oh, ko ba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  sa. Queridos, abra o seu coração, porque eu tenho certeza que hoje a sua vida e a minha vida realmente vai ser uma transformação, porque nós queremos de Jesus. Aqui são pessoas que têm fome e sede de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ana, que Deus te bendiga. A gente, antes de pregar, gosta de ter um bocadinho de louvor. E o Senhor me dizia, Cris, tens que ouvir isto. Tira os meus óculos. O Senhor me dizia, há cantos que sobem ao céu. Mas há pessoas que são o louvor mesmo. E tu, Cris, tu és louvor para mim. A tua pessoa, estando aqui presente, é já o louvor que está tocando o céu. Amém. Oh, Deus.
Aleluia. Aleluia. Levanta as mãos para Deus. Quantos foram tocados? Eu fui tocada. Eu não sei, eu quero chorar aqui. Estou tão emocionada com a vida de Cris. Senhor, levantamos as nossas mãos e levantamos as nossas vidas para Ti. Porque a gente não quer desperdiciar a nossa vida. Tu tens um propósito eterno, maravilhoso para cada um de nós, Senhor. E quando eu esteja perante de Ti, eu quero que a minha vida tenha sido usada para transformar a sociedade que Tu me deste, Senhor. Que a minha vida não seja um desperdício que o diabo utilizou para desfazer vidas, mas que seja uma vida de destino, uma vida de propósito, uma vida com propósito eterno. Senhor, toca as vidas esta tarde. Toca as vidas numa forma diferente. Que tua unção deixa neste lugar. Que tua unção deixa neste lugar fortemente para tocar cada vida. Eu oro para que o poder do Espírito Santo venha e parta como uma espada o coração de cada pessoa, separe a alma e o espírito, e o propósito divino venha sobre cada um deles, Senhor, que nenhum deles saia daqui sem a visão, sem o poder que Tu tens desenhado para eles, Senhor. No nome de Jesus, sei glorificado esta tarde, sei glorificado esta tarde, sei glorificado esta tarde. Porque não te pões de pé um bocadinho? Vamos adorar em espírito e em verdade. Espírito de Deus, deixe sobre este lugar. Temos vindo te adorar, queremos te adorar em espírito, em verdade. Abre os céus e deixe. Abre o céu e deixe que os céus e a terra sejam um em Ti, Senhor, nesta tarde. Que os céus e a terra sejam um em Ti. Manifesta-te, manifesta-te. Transforma, Senhor, transforma, Senhor. Ramahai na kai netso narai netsu narai nehei natsando kai netsei. E que os anjos do Senhor, e que os anjos do Senhor deixam hoje para ministrar o povo do Senhor. Ramahai natsu, Ramahai natsu. Abre a tua boca para Ele. Abre a tua boca para Ele. O Senhor tem saudades de ouvir a tua voz. O Senhor está à procura de adoradores em espírito e verdade. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Assim como o Cristo abriu a sua boca e disse: eu quero ser o portador do teu amor no mundo inteiro. Abre a tua boca para o Senhor com sede, com fome dEle. Fala para Ele que tua adoração soba a teu trono de Deus com um cheiro fragante. Urmahai na katsarai, naratsakando sai, naramahando sai, nerai na katsutsu. Anjos da adoração,
Anjos da adoração, deixam hoje. Há um som, diz o Senhor. Há um som que eu tenho posto dentro de ti. Há um som da adoração que quero que escutes dentro de ti. É o som do céu, é o som do céu que quer se manifestar dentro de ti. Eu tenho posto uma fonte de vida. Eu tenho posto uma fonte de vida dentro de ti. Há um som que vem do céu. Há um som que vem do céu que só se pode escutar dentro do coração. Escuta atentamente. Eu tenho posto o som do céu dentro de ti. Urmahai na kei na hatsatsai, naramahando sai na kei naratsarai na hei, narai masando katsutsu, narai detsei. Eu chamo a terra, eu chamo o céu a se unir neste lugar. É que a manifestação do céu seja vista, seja ouvida neste lugar, Senhor. Que o som dos anjos, que o som dos anjos venha. O Romahanda queira da tsukui, naramahai. Naramahanda seira katsutsui. Santo, santo, santo. Santo é o teu nome, Senhor. Santa é a tua presença. Alguém aqui pode dizer: santa é a tua presença. Santo é aquele que ama minha alma. Santo é, santo, santo, santo é, santo, santo, santo é aquele que ama a minha alma. Santo, santo, não há ninguém como tu, Senhor. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu que tenha a tua beleza, que tenha o teu poder, Senhor. Não há ninguém como tu que possa transformar, que possa dar vida aos mortos, que possa mudar o coração. Como tu, Senhor, não há nada impossível. Não há nada impossível que tu não podas fazer. Não há nada impossível. O milagre mais grande é tão pequeno para ti. O milagre mais grande é tão pequeno para ti. Santo, santo, santo. Santo, 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 o céu canta. Santo, 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 cheio de verdade, cheio de amor, cheio de justiça. És tu, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Recebe a glória toda.
Recebe a glória toda. Recebe a glória toda, Senhor. Aleluia. Vamos tomar o nosso lugar na presença de Deus. Santo, Santo. Eu tinha 18 anos quando o Senhor Jesus apareceu no meu quarto. A sua beleza era incrível, a sua luz era incrível. A parte mais maravilhosa que eu vi nessa visitação corporal, eu tinha frente a frente. A coisa mais maravilhosa era o amor que saía dela. Era uma bondade, é um amor que podia alcançar o coração mais endurecido. E eu olhava para ele e eu estava a tremer. E o Senhor me disse: você será a minha serva no tempo em que eu tenho decidido que você será a minha serva. E eu caí no chão e o Senhor desapareceu. E quando abri os olhos, eu tinha um papel escrito na minha mão com estas palavras: serás a minha serva e vais me conhecer através do homem com olhos azuis, no meu tempo. A partir desse momento eu fiquei completamente enamorada de Jesus. Porque quando você pode ver a beleza de Jesus, quando você pode sentir o amor que traspassa o coração pequenino do homem, é um amor, é um enamoramento tão grande. Eu queria falar a toda a gente de Jesus, mas não sabia como, não conhecia nenhuma igreja cristã. Eu vivia na cidade de México, onde só se ouvia falar de uma igreja católica, apostólica e romana, onde o Jesus não se sentia, pelo menos para mim. Mas eu estava tão enamorada de Jesus que eu fui para a igreja católica, porque não havia outro lugar aonde ir que eu conhecesse. E ia aí todos os dias, tomava comunhão, todos os dias estava em oração, todos os dias estava procurando voltar a ver aquele a quem minha alma amava com todo o meu coração. Depois de 2 anos, nada aconteceu. E eu fiquei tão triste e saí da igreja católica. Eu disse: aqui não encontro o Jesus. Pelo menos para mim, aí não estava o Jesus. Depois fui para a França. A minha irmã vivia em França. Eu fui para a França, não falava francês. Eu montava a cavalo. Eu era uma campeona dos cavalos. Saltava, treinava cavalos e também era campeona de tênis. Amém. E professor de tênis também. Há muitas coisas que temos iguais. Então, sem saber muito francês, eu ia para os parques e dizia: você tem que conhecer o Jesus. Você tem que se arrepender dos pecados e tem que vir ao Jesus. Eu não sabia o que estava a fazer. Você é francês. Você sabe como são os franceses. Logo começavam a dizer que está doida, fora daqui. Começavam a me insultar. Mas eu perseverava à procura de Jesus. Mas não encontrava em parte nenhuma. Passaram 11 anos. Nesses 11 anos eu procurei a Jesus em todos os lados. No budismo, na nova era. E finalmente terminei no ocultismo. Quando alguém veio para mim e me disse: o Jesus que você está à procura só pode vir para você com um iluminado. Eu disse: aonde eu procuro um iluminado? E esta pessoa disse-me: eu conheço um iluminado. E levou-me para um grandíssimo feiticeiro.
Ele era o iluminado para ela. Eu estou perante do iluminado, este feiticeiro, que falava muito intelectualmente, falava coisas muito profundas, isso atrai a minha atenção. Ele abriu a Bíblia e disse para mim: a única forma em que você pode conhecer o reino de Deus é morrendo ao mundo natural. E leu João capítulo 3, é preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus. O feiticeiro, ele não me estava levando à salvação, estava me levando aos caminhos da mágia, do ocultismo. Eu disse: como é que eu posso nascer de novo? Temos que fazer uma cerimônia. E nessa cerimônia vamos te entregar ao espírito da morte. Então você vai morrer a todas as coisas deste mundo e vai nascer no mundo de Deus, no reino de Deus. Ouça o engano do diabo e como usa a Bíblia mesma para enganar aos elegidos. Eu fiquei dizendo: eu quero entrar no reino de Deus. Fizeram uma cerimônia e depois da cerimônia eu fiquei mais cheia de demônios que você nem quer saber. Aí fiquei atrapada nos caminhos do ocultismo. E nesses caminhos fiquei 5 anos em que o diabo começou a destruir a minha vida. Deu-me muita fama como artista, como pintora. Deu-me muita fama no tênis. É uma pessoa muito conhecida e tinha programas em televisão. Mas pouco a pouco começou a destruir a minha vida toda. E pouco a pouco eu comecei a ficar doida, até que finalmente eu perdi a minha mente completamente. E estando sem mente, eu já não podia falar uma frase completa, eu não podia fazer sentido, era uma doida completamente. E o diabo veio para mim e disse-me: tens que te tirar a tua vida. E pus uma navalha na minha mão e eu cortei as minhas veias para tirar minha vida, porque já não aguentava o tormento do diabo. Os caminhos do ocultismo levam à destruição plena, levam à destruição da alma, do espírito, de tudo o que a gente tem. O diabo destruía tudo, e o destruía tudo porque eu era uma serva de Satanás. E sendo uma serva de Satanás, não olhe para mim como se eu fosse o pior do mundo. Eu sou o pior do mundo. Mas tudo o que serve o pecado serve de Satanás. Então, somos todos a mesma coisa. Alguém pode dizer amém? Aleluia. Eu conheci uma coisa nos caminhos do diabo. Eu descobri que havia coisas que o diabo não podia fazer. Eu tive a boa ideia de confrontar o diabo cara a cara. E disse: você diz que você é o Todo-Poderoso, mas você não pode fazer isto, e você não pode fazer isto. E aqui esta pequenina confrontando o diabo mesmo. Eu disse: eu sei agora que você não tem todo o poder. Há alguém mais que tem todo o poder, mas não é você. A partir desse momento, o diabo começou a enviar todo tipo de demônios para me destruir, para me acabar, e acabou com a minha mente. Eu tirei a minha vida, e estando entre a vida e a morte, eu ouvi a voz audível do Senhor que vinha para mim e me dizia: o teu Pai no céu não te vai abandonar. E salvaram a minha vida no hospital, e eu despertei 48 horas depois no hospital psiquiátrico, rodeada de doidos igual que eu. Mas eu sabia algo dentro de mim. A minha mãe estava perante de mim e disse: mãe, aqui vai haver um milagre tão grande neste hospital, que vai cambiar a vida da família toda. Deus vai se manifestar na família toda. Tu vais ver isto, mãe. E a minha mãe era uma ateia completa, e pensou que eu estava mais doida ainda e foi chamar a enfermeira. Ela já está tendo alucinações, já está vindo a Deus. E puseram mais droga em cima de mim. Aí uns 5 dias passaram. O doutor tinha dito que eu não tinha remédio,
que o meu problema mental era muito grave e que não tinha cura, que eu tinha que ficar no hospital o resto da minha vida. Mas algo dentro de mim sabia que algo ia acontecer e não sabia o quê. Uma tia minha chegou ao hospital com um pastor cristão. E este pastor começou a falar de Jesus, mas falava de Jesus, de um Jesus diferente. Não de um Jesus religioso, não de um Jesus que só te invitava a vir a uma igreja, que só podia falar coisinhas simples. Senão ele começou a falar de um Jesus poderoso, de um Jesus que podia transformar a vida, de um Jesus tão maravilhoso que eu ouvia com meu espírito. E ele disse, ele chamava Christian. Dije, Christian, você está a pregar algo, e eu estou tão triste agora, porque tudo o que você está a dizer é verdade, mas eu não posso correr a salvação, porque tenho pactos tão grandes com o diabo, porque cada vez que a gente vai se ler as cartas, cada vez que vai consultar um adivino, um feiticeiro, um macumbeiro, a gente está a fazer concertos com o diabo. E ele disse, eu tenho tantos concertos com o diabo, que não posso vir aos pés de Jesus. Ele disse, enganas-te. O sangue de Jesus é poderoso para libertar a todos. O sangue de Jesus é poderoso para romper todo concerto com o diabo. E ele disse, o que é que eu tenho que fazer para vir a Jesus Cristo? E ele me disse, uma só palavra que transformou a minha vida. Ele só disse, arrepende-te. Arrepende-te. Quando eu ouvi esta palavra, eu sabia que não era o arrependimento católico que a gente fazia. Eu sabia que eu estava perante de uma presença que era muito maior do que eu, que estava me a dar uma oportunidade de vida em contra da morte que estava sobre de mim e que eu não podia julgar nestes momentos. Arrepende-te foi a palavra que produz um terremoto tão grande na minha vida. E eu caí de joelhos. E caindo de joelhos, o Senhor manifestou-se outra vez perante de mim. E eu vi a cruz do Calvário e o Senhor colgado no madeiro. E o Senhor olhava para mim com seus olhos. Eu olhei para seus olhos. Os olhos dele estavam quase fechados. A sua cara estava desfigurada completamente. O corpo todo dele estava cheio de sangue. Mas o que mais impressionou-me é que os nomes dos meus pecados estavam escritos nas feridas dele. Nesse momento eu soube que foram os meus pecados que mataram a Jesus. Fui eu que pus os cravos nas suas mãos. Fui eu que pus a coroa de espinas. Estava escrito em cada ferida do Senhor. Jesus, estava escrito o que eu tinha feito. E Ele olhava para mim com tanto amor, com o mesmo amor que Ele me deu quando eu tinha 18 anos. Eu olhava para mim, o fez por ti, o fez por ti, o fez por ti. Esta é a consequência do pecado no meu corpo. Eu caí, estava em joelhos e olhei para mim. E as minhas vestimentas estavam todas podres. Eu podia cheirar o cheiro do pecado em mim. Eu podia ver a fealdade da minha cara, das minhas mãos. Tudo era horrível por causa do pecado. E eu chorei e disse, Senhor, se Tu tivesses misericórdia desta serva de Satanás, desta pessoa que te matou a ti, que te feriu a ti, se Tu podes ter misericórdia, só uma gotinha de misericórdia te peço. Se Tu podes salvar-me, porque eu estou em tormento, estou em grande tormento do diabo e vou morrer cá neste hospital psiquiátrico. Eu te tenho ferido, eu te tenho ofendido grandemente, Senhor, mas Tu és a misericórdia. Nesse momento senti que a paz do Senhor vinha sobre mim. E o pastor pôs a sua mão
sobre a minha cabeça e da forma mais simples diz: Senhor, perdoa os pecados de Ana, que o teu sangue lave a sua vida agora e rompa todo conserto com o diabo, e que todo o espírito imundo que está nela saia agora neste preciso momento e faz descer o Espírito Santo nela. Uma oração tão simples. Não foi expulsar demônios e berros e coisas. Foi uma oração tão simples. E quando ele disse isto, eu senti como se uma força grandíssima saísse do meu corpo. E nesse momento a glória do Senhor encheu o quarto do hospital. E havia uma luz grandíssima que ficou 12 horas dentro desse quarto de hospital. E nessas 12 horas o Senhor sanou toda a minha mente, sanou meu corpo, sanou meu coração. E quando a luz foi-se embora, eu literalmente era uma nova pessoa, que não tinha nada que ver com a Ana que tinha entrado com o hospital. Aleluia, aleluia. O reino de Deus é verdadeiro. O reino de Deus é verdadeiro. O reino de Deus é verdadeiro e tem o poder para transformar o mais perdido, o mais apanhado pelo diabo, o mais atrapado nas trevas. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Eu comecei nos caminhos do Senhor, conhecendo um Senhor que salva, conhecendo um Senhor poderosíssimo. A minha primeira ressurreição a fez quando eu tinha 1 ano de convertida. Antes do que isso, no mesmo hospital psiquiátrico, eu disse para o pastor, estou falando dos anos 1985, quando não se ouvia falar de ministérios de expulsão de demônios, nem de libertação, nem nada disto. Mesmo o pastor nem sabia o que estava fazendo, ele só acreditava. E eu lhe disse, Christian, estes doidos todos estão cheios de demônios, igual do que eu estava. Como podemos libertar estas pessoas? E ele olhou para mim porque não sabia qual era a resposta. E abriu a Bíblia em Marcos capítulo 16 e disse: estes sinais seguirão aqueles que creem. Estes sinais seguirão aqueles que creem no meu nome, expulsarão demônios, curarão os doentes, se bebessem coisa mortífera, não lhes fará dano nenhum. Louvado seja o Senhor. E ele olhou para mim e disse-me: você acredita, você crê nisto? E eu disse: eu creio com todo o meu coração. Vamos bater nas portas dos doidos, porque hoje a salvação e a libertação tem chegado a este hospital. Louvado seja o Senhor. Com um dia de convertida, quando a conversão é verdadeira, com um dia de convertida, estes sinais seguem aqueles que acreditam. Com um dia de convertida, eu fui bater a porta de uma mulher que não me deixava dormir à noite. Ela berrava e berrava.